O mercado também funciona com a oferta de bens e serviços. E esse fluxo de bens e serviços, ele tem, digamos assim, na outra ponta da sua estrutura, o mercado dos fatores de produção. De tal forma que nós vamos dizer assim, as empresas vendem e compram, as famílias vendem e compram. Então, é uma espécie de uma gangorra entre o que é um fluxo de receitas e de despesas, envolvendo o conjunto de uma estrutura produtiva e o conjunto da sociedade consumidora. Claro que, olhando dessa maneira, parece tão simplificado e parece tão orgânico, porque é claro que no mundo há uma enorme complexidade nesse sentido, de tal forma que não é uma relação tão simples entre o que é o papel das empresas e o que é o papel das famílias, porque isso acaba se sofisticando sobre o que são as múltiplas atividades em cada etapa dessa relação. Então aqui, se a gente pudesse reduzir de uma maneira muito simples para o que é esse mercado de bens e serviços, na maneira como ele se relaciona com o mundo produtivo, seria neste desenho. O que o torna mais complexo? O fato de que isso também envolve um conjunto de políticas que perpassa a própria política, a esfera econômica, a cultura e hoje algo que é mais do que necessário, talvez seja o mais basilar de tudo, algo que respeite as fronteiras planetárias, isto é, algo que não seja capaz de agravar ainda mais o retrato de agressão ambiental que nós vemos. E mais ainda, há um mercado que é um mercado de capitais que é talvez mais poderoso até do que é a própria estrutura física do mercado e do que é também o próprio papel regulador do Estado. Esse mercado de capitais ele vai ter diferentes componentes, todos eles atrelados àquilo que a gente chama de mercado financeiro, que também é algo muito amplo e muito genérico. O que é esse mercado financeiro? Bem, ele basicamente conta com esses 4 constitutivos. O mercado monetário, mercado da moeda, de dinheiro, né? O mercado de crédito, a maior ou menor oferta de crédito modula a atividade econômica, né? Ou seja, a oferta de crédito faz com que as pessoas sejam capazes de obter capital para empreender um investimento, ou para pagar dívidas, ou para refinanciar um determinado processo, enfim. O mercado de capitais em si e o mercado cambial. Este último bastante relacionado também a como o mercado produtivo reage em relação às flutuações de uma determinada moeda, como é o caso do dólar. Então vejam, dentro da estrutura de mercado, todo e qualquer país tanto exporta bens como importa bens. Então, dentro de uma política cambial, com um câmbio que flutua, por exemplo, o valor de uma moeda indexadora, como é o caso do dólar, uma moeda poderosa, tanto faz com que essa moeda aumente de valor em X tempo, quanto eventualmente ela diminua. A tendência maior é que aumente. E quando isso ocorre, ou seja, quando essa moeda indexadora, por exemplo, o dólar, ela se valoriza, ela se sobrevaloriza em relação à nossa moeda, que é o real, ela cria uma dificuldade para aqueles que realizam importação, por exemplo. Porque o bem importado, indexado em dólar, ele
custará mais caro. E lógico, se o bem foi comprado mais caro por uma empresa, ele será vendido no varejo mais caro. Para quem exporta, ocorre um fenômeno inverso, ou seja, se torna mais vantajoso vender o produto porque, em tese, ele sofreu uma valorização do ponto de vista da moeda. Então, esse mercado cambial, ele é muito importante para fazer com que determinados ruídos que promovam o aumento dessa moeda indexadora, no exemplo, o dólar, eles afetem também a economia local. E todo o mercado tem uma moeda de troca que nós poderíamos simplificar de uma maneira geral, não é o único componente, mas é fundamental para a gente entender, que são os juros. Então, os juros eles estão presentes nos mais diferentes aspectos da nossa vida financeira. São eles que determinam, por exemplo, qual é o valor que um determinado bem terá para nós se nós não pudermos comprá-lo à vista, se ele for comprado em várias prestações. Para famílias que financiam a casa própria, também. Os juros são calculados e o valor final da parcela de quem comprou essa casa, ele será maior ou menor de acordo com a taxa de juros. Enfim, praticamente tudo aquilo que for captado como recurso, que for comprado como bem ou como serviço, terá esse componente aí na equação que é o valor dos juros. No mercado de serviços, nós teremos aí 4 componentes que hoje são muito interessantes para serem discutidos. O primeiro deles, e que muda constantemente, são as tendências e comportamentos de consumo. Olhem só, há 10 anos atrás, quantas pessoas possuíam um smartphone com as múltiplas capacidades dos modelos de hoje? Ou seja, que são capazes de fotografar e promover a produção de vídeos em altíssima definição, que são capazes de nos promover conexão em tempo real com diversos tipos de aplicativos, que são capazes de oferecer um pacote inteiro de aplicativos de escritório, de tal forma que você pode abrir uma planilha, fazer uma apresentação ou acessar um editor de texto ali, sentado no banquinho da praça enquanto espera para comprar uma pipoca. Então, essas são tendências determinadas numa escala temporal muito curta e que se refletem em padrões de consumo. Hoje é muito quente, é muito aquecido o mercado de serviços digitais. Nós vivenciamos durante esses últimos 2 anos, 2020 e 2021, a oferta de inúmeras plataformas de educação digital, por exemplo. Algumas que já existiam e que se sofisticaram e outras de forma inteiramente nova. E é exatamente o que dá liga com esse outro componente, o das novas tecnologias. Hoje nós temos o surgimento de tecnologias que sequer existiam há 10 anos atrás. Nós podemos citar, por exemplo, o próprio WhatsApp, que tem mais ou menos essa época. Então, é uma tecnologia que começou com um número relativamente pequeno de usuários e que hoje praticamente tem uma escala, hoje tem uma escala planetária de uso e que promoveu o que os analistas digitais chamam de um aprisionamento tecnológico, ou seja, nós não conseguimos nos libertar do uso desse tipo de dispositivo porque ele é uma forma de veicular determinadas informações e regular determinados processos da nossa vida dos quais nós não queremos abrir mão, né, da comunicação com as pessoas, da transmissão de vídeos, da transmissão de mensagens de áudio e etc. Da mesma maneira que os serviços de compartilhamento também são uma tecnologia que tem pouco mais de 2 décadas de uso. Né?
Então, compartilhamento de arquivos em tempo real, os serviços de streaming de vídeo. Então, vejam, e essas novas tecnologias talvez estejam promovendo exatamente agora o desenvolvimento de algum processo, de alguma plataforma, que daqui a 10 anos revolucionará alguma dimensão da nossa vida dentro do mercado, talvez. Isso estabelece também novas relações de trabalho. Vejam só, se nós pudéssemos pensar como era o serviço de hotelaria há alguns anos atrás, o serviço de transporte público há alguns anos atrás, e até mesmo os provedores de internet há alguns anos atrás, nós veríamos que eles estabeleciam relações mais ou menos previsíveis, né? Então, as pessoas poderiam se hospedar num hotel, de uma maneira bastante tradicional, fazer uma reserva num hotel e ir até um hotel. Hoje existem plataformas que oferecem o contato entre uma pessoa, vamos imaginar que eu queira passar alguns dias numa determinada capital brasileira que tenha praia, e lá nessa capital que tem praia, há uma pessoa que tem um apartamento e que esteja disposta a receber um hóspede. E essa relação passa a ser uma relação, vamos dizer, entre pares, entre pessoas que estão estabelecendo uma relação que não é nada original, uma relação comercial entre si. Um quer uma hospedagem, o outro quer vender uma hospedagem. Isso reconfigura a própria estrutura da rede hoteleira. Pois bem, isso estabelece uma nova relação de trabalho, de pessoas que partem para um processo de empreendedorismo pessoal que não se vincula a praticamente nada. O exemplo que eu dei da rede hoteleira serve também para o serviço de transporte público. Você pode ser um motorista de aplicativo sem ter nenhum vínculo com qualquer empresa. E é claro que essas novas relações, elas se dão em detrimento do trabalhador. Ou seja, não tem praticamente nenhuma regulação em relação ao que cabe a quem, e elas promovem o desenvolvimento crescente das plataformas, o desempenho econômico das plataformas e uma relação de trabalho, ou uma condição de trabalho, melhor dizendo, cada vez mais precarizada para o trabalhador. Outro segmento muito interessante para a gente destacar é o da chamada economia criativa, o que tem levado muitas pessoas a optarem por produtos e serviços que estão em áreas que são as mais diversas, na gastronomia, na arquitetura, nas artes. E isso faz parte também do repertório das engenharias. Então, hoje há um fomento muito grande para que novos produtos e serviços sejam produzidos e ofertados de maneira criativa. E eu queria chamar a atenção para esses aspectos que eu falei para vocês, entre essa mudança do que é o mundo material e do que hoje é o mundo imaterial. Porque